Olá pessoas, aqui é o Anderson e hoje vamos falar de sistema de alimentação. Vamos encerrar esse assunto aqui, pelo menos por enquanto. Hoje nós vamos falar do mais moderno sistema de alimentação disponível para o automóvel, que é o sistema de alimentação por injeção direta. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. Novamente, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico. Sou eu quem escrevo os artigos do blog, que faço postagens nas redes sociais, quando tem, né, que é bem pouco, eu não posto muito. E sou eu que faço os vídeos, né? Então sou eu que faço tudo. E vamos lá, vamos para aquele procedimento padrão que a gente tem sempre que vamos escolher o sistema que queremos estudar aqui no site, né? Então a gente vem em sistemas do automóvel, né, que é uma drop-down list, né, uma pequena listinha, e podemos escolher injeção eletrônica ou motor, mas eu vou escolher injeção eletrônica porque esse artigo já geralmente está na ponta, né? Então vamos aqui para injeção eletrônica, aguardar aí. Pronto, entramos aqui na página e esse artigo aqui, o sistema de alimentação dos motores de combustão interna por injeção eletrônica direta, que é o mais moderno e o mais novo sistema de injeção, né, disponível para os motores de combustão interna de ciclo Otto, né? Então, quando eu falo de ciclo Otto, eu estou falando de motores operados com gasolina, que queimam etanol, que queimam GNV. Certo? Na parte de injeção diesel, eu também tenho injeção direta, né? Mas eu já tenho há bem mais tempo e eu tenho um sistema com algumas peculiaridades, né? Então, mas por hoje vamos falar do sistema de alimentação para motores Otto, certo? Então, posto isto, vamos começar. Just a moment. Então vamos lá, começar aqui. Eu já vou também, essas imagens dos artigos eu vou mostrar elas na tela inteira, né, para ir pontuando algumas coisas, certo? E eu acho que já podemos começar, né? Então, sistema de alimentação dos motores de combustão interna por injeção eletrônica direta, né? Então, eu já falei aqui de dois tipos de sistema de alimentação, o por carburador e o por injeção eletrônica do tipo Port Fuel Injection ou injeção eletrônica no coletor de admissão, né? Qual é a maior característica, né, desse sistema? Certo? Na verdade, o que a gente observa nesses sistemas de injeção eletrônica quando eles foram evoluindo no tempo, né? A gente observa que houve uma aproximação, né, do dispositivo que pulveriza combustível, certo, em direção à câmara de combustão. Ou seja, antigamente a gente tinha um carburador que injetava combustível ali, a jusante ali do coletor de admissão, logo ali no começo, ou ali na parte mais intermediária, né, dependendo do veículo. E aí depois a gente foi para a injeção monoponto, que ficou ali também no mesmo ponto, injetava ali logo no comecinho do coletor, né, ou passou a injetar no próximo das válvulas de admissão, né? Depois, quando passou de monoponto para multiponto, passou a injetar ali, já bem ali, próximo das válvulas de admissão. Ou seja, eu comecei a aproximar, certo? Eu comecei aproximando os meus dispositivos pulverizadores de combustível
chamados de válvulas injetoras, bicos injetores. Eu aproximei esses componentes, né, da câmara de combustão. Então, mesmo que eu tivesse, assim, se a gente for perceber, o sistema de injeção no coletor, ele já estava muito bem consolidado, certo? Mas eu não ia conseguir, né? Não ia ser possível obter os índices de emissões que cada ano que passa eles vão ficando mais rígidos, não se conseguiria obter a eficiência que se gostaria de um motor de combustão interna, né, com esse tipo de sistema de injeção, no caso o Port Fuel Injection, né, que é o chamado PFI. Né? Só salientando que no site, se você pesquisar essas siglas, você encontra lá, porque tem um pequeno glossário nele. Né? Então é só pesquisar que você encontra essas siglas lá, Port Fuel, GDI, que é a sigla dos motores de injeção eletrônica direta. Né? Então, o objetivo aí foi aproximar ao máximo. Para quê? Para eu admitir só ar, eu comprimir só o ar, e aí eu deixar esse ar numa condição muito mais propícia e eu injetar ainda menos combustível, fazer uma queima até mais pobre, né? Então, assim, de uma certa forma, eu tenho uma perda de combustível menor. Tanto porque não fica nada nos dutos, como ficava na época do carburador. No sistema Port Fuel não se perde nada em cima das válvulas, porque as válvulas ficam muito molhadas de combustível. Né? Assim, obviamente, nesses sistemas mais novos, isso não acontece com tanta frequência, mas ainda assim há perdas, né? Então quando eu coloco o meu bico injetor injetando direto na câmara de combustão, essas perdas elas são eliminadas, né? Então eu vou admitir só ar, vou comprimir só o ar de admissão, e aí eu tenho até mais liberdades de estratégia, como queima estratificada, para eu queimar cada vez mais pobre, né? Assim, isso permite uma melhor eficiência de queima, né? E logo menos consumo de combustível e menos emissões poluentes, né? Então a injeção direta, né? Ela e aí começou-se a utilizar a injeção direta nos automóveis. Ela não é também um sistema muito novo, né? Ela já é um tanto datada, já aí das suas décadas de 60, 70. Né? Já haviam carros, mas eram carros muito peculiares. E como todo bom sistema de injeção, ela veio, né, da engenharia aeronáutica, né, principalmente dos aviões de guerra, que requeriam um sistema de injeção de alta pressão, certo? Para em condições assim de voos em grandes altitudes e manobras de grande força G, o carburador acabava não conseguindo, simplesmente não conseguia pulverizar o combustível por causa da força G, certo? O sistema não tinha pressão suficiente para lidar com aquele momento, né? Então, e aí precisou-se de um sistema de injeção um pouco mais parrudo, né? E de fato, os primeiros sistemas de injeção direta eles eram muito robustos, né? Porque utilizavam bombas mecânicas, tudo mecânico, tudo bem robusto, né? Então, as características, né, de um sistema de injeção direta, né? Quais são as principais características? Eu tenho duas linhas de combustível, né, no caso, são duas linhas de combustível, uma de baixa pressão e outra de alta pressão, certo? Eu posso ter um sistema que varia de acordo com sua operação, ou seja, com o funcionamento do sistema, pode ser contínuo, pode ser por demanda, e a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, né? E eu posso ter um sistema que opera com um modo de injeção homogêneo ou modo de injeção estratificado, que são estratégias do sistema de injeção, né? Certo? Então, basicamente essas são algumas particularidades do sistema de injeção eletrônica por injeção direta, né? E aí a gente vai
para os componentes. Aqui eu já deixei aqui uma listinha, vou já mostrar essa foto aqui para vocês, mas a lista é o que? A gente tem um pouquinho mais de componentes em relação ao sistema PFI, né? Então tem uma bomba elétrica de combustível, claro. Eu tenho a tubulação de alimentação, bomba de alta pressão, tubo distribuidor, que é o chamado rail. Ainda tem um tubo distribuidor? Tem tubo distribuidor sim, certo? E de alta pressão, pressão muito maior. Tem um sensor de pressão, né, no caso de alta pressão, válvula de controle de pressão, válvula limitadora de pressão e válvula injetora de alta pressão. Aqui o bico injetor propriamente dito, certo? Só que numa configuração um pouco mais robusta, né? O bico é maior, mais pesado que um bicozinho de injeção PFI, certo? Mas ainda assim, esse sistema ainda utiliza alguns componentes do sistema de injeção PFI, né? Como a bomba elétrica do tanque, certo? Fio de combustível convencional também, e tubulação de alimentação para a linha de baixa pressão. São basicamente os mesmos componentes do sistema de injeção PFI. Ainda assim, existem sistemas de injeção eletrônica que têm os dois, tanto o GDI quanto o PFI, e dependendo do momento da carga que o veículo está tendo de superar, ele funciona com um, funciona com o outro, pode funcionar com os dois, vai depender do sistema, né? Então vamos aqui, eu vou até mostrar uma foto interessante para vocês aqui, certo? Temos aqui alguns componentes. Aqui podemos ver o que? A central, a PCM, basicamente. Sensor de pressão, certo? Aqui o bico injetor de alta pressão, certo? O que é aqui? Conectores elétricos convencionais, né? Aqui o clipe, que prende o bico injetor ao tubo distribuidor. E aqui eu tenho a válvula de controle de pressão, né? Do sistema. Veja, vamos notar algumas coisinhas diferentes. Olha o material do tubo distribuidor de combustível, da flauta, certo? É muito comum a gente ver nos sistemas PFI, né? As flautas são de um material plástico, né? De certa forma bastante rígidos, bastante resistentes, mas olha aqui ó, a diferença. Aqui é um material metálico, um alumínio, né? Pronto para lidar com a grande pressão do sistema aqui, porque em comparação com o sistema PFI, que estava ali nos seus 3, 6 bar, aqui eu tenho bem mais pressão aqui, né? E a gente vai ver mais na frente, certo? Então, vamos voltando aqui para o artigo, né? Nosso primeiro componente, bomba de combustível, certo? Bomba de combustível não tem muito segredo, certo? Eu tenho uma bomba elétrica convencional com módulo de combustível dentro do tanque, assim como no sistema PFI. Funciona a pressão baixa de 3, 4 bar, que é encarregada de enviar o combustível até a bomba mecânica, certo? Que bomba mecânica é essa? É uma que fica lá no motor, que vai dar aquela pressão bem mais alta, né, do sistema, certo? E aí, a bomba mecânica é que vai fazer essa função, né, de aumentar a pressão do sistema, evitando bolhas de vapor e nas tubulações ali no tubo distribuidor. Esse problema você não encontra nos veículos de injeção GDI. Né? Então tem uma bomba de alta pressão, certo? Para que o combustível seja injetado na câmara, a pressão do sistema deve ser consideravelmente maior. Então é utilizada uma bomba de alta pressão, mais precisamente uma bomba mecânica. Essa bomba é acionada pelo quê? Pode ser acionada por um comando de válvulas, né, ali pelo eixo do comando de válvulas, pode ser por um eixo que o eixo da bomba pode estar conectado de alguma forma ao virabrequim, por polias e correia, né? Mas no geral, na maioria dos casos, eixo do comando de válvulas, até pela posição que a bomba fica próximo ali do cabeçote. Observação, né? Outra coisa interessante,
A bomba ela é elétrica, é lubrificada e eu coloquei refrigerada, não gosto muito dessa palavra, mas coloquei aqui, esse artigo já tem um tempinho. Ela é arrefecida pelo próprio combustível. E tem uma outra coisa, observaçãozinha muito interessante para se fazer. Em geral, cabeçotes de motores de combustão de injeção direta, você vê que o cabeçote ele é um pouco maior, ele é um pouco parrudo, ele é um pouco mais robusto, porque se a bomba está sendo acionada ali pelo comando de válvulas, o eixo do comando de válvulas ele vai ter uma carga maior nele. Então ele vai ter mais momento fletor, ele vai ter mais torção, né? Ou seja, ele vai ter mais esforços. E aí você percebe só pelo arranjo que o conjunto ali é muito mais robusto. Né? Só pontuando, torção, todo mundo sabe o que é, mas momento fletor é como se fosse basicamente é uma flexão, né? Causada por uma força nas extremidades do eixo, ou de uma viga, ou de uma haste, né? Então, esse aqui é o momento fletor, né? E aí, isso aumenta o estresse no comando de válvulas. Então, você vai ver que ele é um comando de válvula mais grosso, tem um diâmetro maior. Você vê que ele é mais denso também. Eu já vi de um motor da Audi, um motor 1.4, certo? Você olha, os camis são muito grandes, né? O diâmetro do comando de válvulas é bem mais grosso, né? É mais espesso mesmo. Você vê que é um negócio mais robusto, porque ali tem muito mais esforços. Né? Diferente de um comando de um AP que eu já vi, que ele é bem fininho, desses carros mais sem injeção direta, né? Carro com 16 válvulas aí que a gente encontra, certo? Aí dentro aqui das bombas, né? Uma bomba de 3 cilindros, uma bomba com pistões radiais dispostos em ângulos de 20 graus, semelhante àqueles motores de avião, né? Onde eu tenho motor radial, tem um cilindro, né? Disposto em torno de uma circunferência, então cada um está disposto com uma diferença angular entre eles, né? Então o acionamento é realizado por um eixo e neste está uma came que aciona os 3 pistões ao girar. O eixo da bomba é acionado pelo eixo do comando de válvulas, portanto a bomba de alta pressão gira conforme a metade da rotação do motor. Importante até atualizar isso aqui. O combustível flui pela linha de entrada da bomba de alta pressão, pré-pressurizado pela bomba elétrica, lá do tanque, como eu mencionei. Né? Quando um dos pistões radiais inicia seu movimento descendente, o combustível pré-pressurizado entra no pistão oco pela válvula de entrada. Ao fazer esse movimento ascendente, o pistão comprime o combustível contido no seu canal, certo? E aí o que é que acontece? Essa compressão eleva, né, a pressão de combustível ali no tubo distribuidor a valores elevadíssimos. O combustível, ao atingir uma pressão que supere o nominal da válvula de saída, flui em direção à conexão de alta pressão da bomba e assim direto para o tubo distribuidor. A quantidade excedente de combustível é aliviada pela linha de retorno, sendo esta direto para a linha de entrada da bomba de alta pressão. Olha aqui eu não vou ficar toda hora retornando combustível para o tanque, como a gente via ali no PFI, que aumentava a temperatura do conjunto ou do combustível lá dentro, né? Eu faço um bypassinho que eu basicamente retorno o combustível para a entrada da bomba. A bomba de 3 cilindros não possui regulador de vazão, visto que é utilizada para o tipo de operação contínuo. Eu tenho uma bomba de cilindro único, né? Eu vou até verificar se eu tenho fotos desses componentes, eu creio que não. Porque, embora você consiga as fotos delas, é bom você conseguir elas desmontadas, né? Tá, bomba de cilindro único, né? Também é acionado pelo eixo do comando. E este também é acionado pelo eixo do comando de válvulas, certo? Possui um tuchozinho intermediário, assim como o tucho de válvula, muito parecido, certo? Que intermedia o acionamento do pistão, né? Ou seja, ele vai fazer ali a interface entre o pistão e a câmbio, né? Do eixo que aciona a bomba.
Na bomba encontram-se duas e por vezes três canais de passagem de combustível, sendo um deles a entrada, com pré-pressão, pressão vinda do tanque, 3, 6 bar, a saída de combustível comprimido para o tubo distribuidor e o retorno de combustível excedente. Além disso, nesta bomba existe uma válvula solenoide controlada pela PCM. Lembrando, né, PCM é a ECU do motor. Né, eu evito falar ECU do motor, né, falo PCM, Powertrain Control Module. Se você colocar lá na pesquisa do site, vai direto ali para o glossáriozinho, onde tem as siglas lá que eu coloquei. Sua função é controlar a vazão de combustível, né, que entra na bomba, desviando para o canal ou liberando para compressão pelo pistão da bomba. Certo? Aqui eu estou falando da válvula solenoide, que é basicamente uma reguladora de pressão. Né? O combustível entra na bomba com pressão de 3,4 bar, atinge a válvula solenoide quando não acionada, permanece aberta, fazendo com que o combustível proveniente da bomba elétrica retorne para a tubulação de entrada sem pressão. Durante o funcionamento do motor, o came do eixo da bomba gira conforme a velocidade do motor. Quando o ressalto do came deixa de acionar o tucho do pistão, este retorna ao ponto morto inferior. Né? É um pistão convencional dentro de um cilindro, assim como no motor. E a válvula solenoide é acionada, sendo então fechada. Isso faz com que a válvula vai fechar. Isso faz com que o combustível entre para o cilindro onde o pistão corre. E aí o que é que acontece? O combustível vai entrar para o cilindro e aí o pistão vai começar a subir quando o eixo está girando, né? Então ele vai deixar de acionar o tucho, ele vai acionar o tucho, o pistão vai subir, comprimindo o combustível que entrou no cilindro. Né? Aí esse combustível vai atingir uma pressão que supera a pressão nominal da válvula de saída. Ela vai abrir e vai liberar para o tubo distribuidor. Certo? E aí temos mais uma foto do tubo distribuidor. Tubo distribuidor ou rail. Exatamente. Então aí eu tenho a foto do tubo distribuidor, né? Mais conhecido como rail. Certo? O que é esse componente? Né? A gente meio que já sabe qual a função dele. Até vindo porque a gente apontou isso no vídeo, né, de injeção eletrônica no coletor. A missão desse componente, a função dele é basicamente a mesma, então não tem muita diferença. A diferença aqui, como a gente pode ver, e eu até mencionei já, é a configuração dele, né? É a construção mais robusta dele. A gente já vê aqui um alumínio, um material metálico. Né? Por quê? Porque a variação de pressão aqui dentro está na ordem de 40 a 200 bar. Certo? E isso é muito diferente do que a gente vê no sistema de injeção eletrônica por injeção no coletor. Né? Lembra que eu falei? 4, 6 bar. Essa diferença de pressão é muito grande. Né? Então, esses componentes devem estar preparados para lidar com isso. O que aconteceria se eu tivesse um componente com as mesmas características da injeção PFI? O tubo distribuidor não ia aguentar, ia sofrer rachaduras e com pouco tempo ele ia deixar vazar combustível, simples assim. Por isso que ele tem essa construção robusta. Né? Agora nós vamos para o sensor de alta pressão, sensor utilizado para PCM para monitorar, né, pressão dentro do tubo distribuidor. Certo? Vou colocar ele aqui numa foto. Está aqui a foto dele, do sensor de alta pressão. Certo? Esse furinho aqui não está aqui à toa. É aqui onde o fluido vai entrar e vai exercer pressão, certo? Na célula de carga ou na mola, seja lá qual for o mecanismo, ou no diafragma que possa ter aqui, vai exercer pressão, né,
com uma mola, provavelmente, o fluido vai entrar aqui e vai exercer pressão aqui, aí o sistema aí o sensor vai medir essa pressão, né? Então a informação de alta pressão ela é importante para o PCM, né? Ela é utilizada para que a PCM elabore estratégias, por exemplo, na partida, né? Partida a frio, ou até mesmo durante o funcionamento do motor, como funcionamento em plena carga, por exemplo, né? Então, em geral, funciona. Esse sensor ele tem, não dá para ver pelo conector, mas ele tem 3 pinos, sendo o positivo, o sinal de referência positivo e o aterramento, né? Deve suportar a pressão do sistema. Se a gente perceber, né? Ele é um sensor, ele é mais robusto, né? Como a gente pode notar, ele é mais robusto que os sensores de pressão comuns. Por exemplo, a gente pode pegar um sensor aí de pressão MAP, por exemplo, né? A pressão ele é de plástico, né? Eu posso pegar um sensor de pressão na flauta, né? No tubo distribuidor de um veículo com injeção PFI, ele não vai ter essa configuração robusta como tem essa daqui, todo metálico e tudo. Ele vai ser um pouquinho mais, não diria frágil, mas ele vai ser adequado, né? À pressão que o sistema que ele está medindo, né? E aí vamos para a válvula de controle de pressão, né? E válvula limitadora de pressão, ou seja, basicamente o controle da pressão, né, no sistema de injeção eletrônica, né? É dada, vou colocar aqui na tela esse componente. Onde está? Onde está? Deixa eu ver. Tem aqui a foto dele? Tem aqui sim. Está aqui a válvula de controle de pressão, né? Ela é usada nos sistemas de injeção diretas, independente da estratégia de operação do sistema, seria um sistema que opera contínuo ou por demanda, né? E eles possuem a função de fazer, de fato, como diz o nome, controle da pressão, certo? Dentro do tubo distribuidor. Ele pode aliviar a pressão, retornando o combustível excedente para a tubulação de entrada da bomba de pressão, né? Ou seja, não vai mandar de volta para o tanque, certo? E aí também, e assim, não à toa, né? Não dá aqui para ver porque eu estou no meio, mas eu vou trazer essa foto para frente. Agora dá para ver. Me tirei da vídeo, né? Mas aqui, ó, tá aqui o conector elétrico, né? Então é uma válvula comandada pela PCM também, né? E aí a gente tem o que? Um controle de malha fechada da PCM. Isso aqui caracteriza, né, um funcionamento de malha fechada do sistema de alimentação. Ora, pois, eu tenho o que? O sinal de entrada, que é o comando para que tenha pressão no sistema, e eu vou ter sensores de pressão que vão me dar essa informação, né? De saída eu vou comandar a válvula de alívio, né? Então eu vou fechar um ciclo, eu pressurizo e faço o alívio, né? Então aí por isso chama-se malha fechada num sistema de alimentação, né? A gente está acostumado a ver isso no sistema de injeção eletrônica por si só, através da sonda lambda, né? Mas aqui também a gente acaba chamando malha fechada. E agora, válvula injetora de alta pressão, essas fotos perito da Bosch, né? Vou botar no final do vídeo lá, referência. Né? A gente já vê aqui que a configuração do bico injetor ela é diferente. Vou colocar aqui na tela para vocês verem, né? Temos um bico, temos esse que é o que estamos vendo aqui, né? No válvula injetora de alta pressão. O funcionamento, o princípio de funcionamento da válvula injetora nesse caso é o mesmo, certo? Só que ela consegue injetar numa pressão maior, certo? Até porque temos que lembrar que dentro do cilindro a pressão ali dentro ela é muito alta. Então a válvula precisa injetar numa pressão maior para que o combustível, ao invés de sair, não venha a voltar para o tubo distribuidor, que causaria uma destruição completa aí da válvula injetora, né? E independente de qual for o modo de operação do sistema de injeção, basicamente a característica da válvula é essa aí, né?
Outra coisa diferente que a gente vê do sistema PFI é a utilização do sistema Peak and Hold, né, para acionamento da válvula injetora, que utiliza de 42 a 90 volts para acionamento, né, dessas válvulas de alta pressão. Né. São extremamente rápidas, injetam combustível pulverizado em cerca de 5 milissegundos, certo? E aí a gente tem alguns componentes nessas válvulas, ela tem a carcaça, a agulha com induzido eletromagnético, uma bobina, mola, arruela guia, placa de turbilhonamento, que seria isso, como eu vou direcionar o meu jato de combustível, né? Arruela de assentamento da agulha, né? E anel de vedação do tipo com seção transversal circular, mais conhecido como O-ring ou O-ring, né? Então, como é que ela funciona? No momento que a corrente elétrica passa pela bobina, cria o campo magnético, como qualquer outra bobina, vai atrair a agulha do induzido, né? Essa agulha possui uma mola que a empurra junto à sua série, fechando a passagem de combustível para a câmara de combustão. Mas o que acontece? Como toda bobina, quando atrai a agulha, vai vencer a força da mola, vai levantar da sede, e aí o combustível ali na válvula está numa pressão maior do que a na câmara, né? Para você ter ideia de como a válvula tem uma pressão alta, né? E aí vai pulverizar o combustível dentro da câmara de combustão, pegando ali o ar já quente, comprimido, né? E aí eu tenho o que? Aquela placa de turbilhonamento. É como se ali próximo dos orifícios, né, de saída do bocalzinho do bico, tem essa plaquinha para direcionar o fluxo de combustível, gerando um turbilhonamento de combustível para melhor atomização, certo? Lembrando que aqui o tempo para o combustível atomizar vai ser muito menor. Ele já está injetando na câmara de combustão no começo, né, no fim da compressão, no finalzinho da compressão, certo? Então não vai ter muito tempo, né? E aí, quando corta a corrente, aí acontece o contrário, né? A força da mola vai prevalecer e vai fechar a agulha, certo? E aí o Big Injetor para de fornecer combustível, né? E aí tem umas coisinhas que é importante pontuar, né? Devido às novas condições que o combustível agora vai ser injetado, né? Estamos falando aí de gasolina, etanol, né? Na câmara de combustão, né? Ou seja, já ali no tempo de compressão, tendo pouco tempo, né? A construção da válvula, bem como o seu acionamento, deverão ser mais robustas, motivo pelo qual a gente vê essa válvula aí, né? O formato da válvula, você vê, isso aqui tudo é um corpo metálico, certo? A gente tem materiais aqui, tem alumínio, tem um material um pouco mais rígido, certo? As bobinas também são bobinas muito mais capazes de produzir um campo magnético muito mais intenso, certo? Aí, esse método, né, o Peak and Hold, ele funciona para que a válvula injetora abra rapidamente com um pico de tensão, que fica ali entre 80 e 90 volts, certo? E após a abertura máxima da válvula, ou seja, aplicou a tensão, ele já aplica o pico de tensão, a válvula abre total, 100%, certo? Aí essa tensão é reduzida a um valor suficiente só para manter ela aberta, por isso que é chamado peak, cai um pouquinho, and hold, mantém, certo? Só para manter aberto, certo? Por um breve intervalo de tempo. Lembrando aí, a injeção 5 milissegundos, então a válvula não vai passar muito tempo aberta também, certo? Em geral, a regulagem aí dessa tensão aí do pick and hold é feito por um capacitor dentro da PCM, certo? E aí a PCM tem total controle, assim, um controle preciso, né, da válvula injetora, que nesse caso tem que ser bem mais preciso. Então, voltando aqui, o funcionamento do sistema de injeção indireta. Eu acho que eu tenho essa foto aqui, vamos dar uma verificada nessa foto. Cadê? Tá aqui a foto, né? Olha aqui. Que já comparando com a foto ali do
do início do vídeo, opa, ainda tem água aqui. Comparando com a foto do início do vídeo, que é a foto de capa do artigo, vocês enxergam alguma diferença aí? Então, tem diferença sim. Aí, eu não estou injetando no meio do cilindro, né? Estou injetando inclinado, né? O bico injetor está inclinado, certo? Injetando para cima do pistão. Por que o pistão tem esse formato aqui? Porque nesse caso aqui, para esse sistema de injeção eletrônica direta, né? Eu vou precisar que o pistão ele tenha um formato característico para o quê? Para turbilhonar, para fazer o turbilhonamento do meu combustível quando eu injetar, e aí eu melhorar a atomização, né? Isso aqui é uma das formas, existem várias formas, né? Tanto que a gente viu no começo do artigo, no começo do vídeo, o bico injetando diretamente na câmara de combustão, bico reto, injetando diretamente na câmara de combustão. Em cima aqui eu tenho a configuração tradicional da vela de ignição no meio, né? Motor, as válvulas inclinadas, né? E aí nada muito diferente. O funcionamento do sistema ele ocorre de forma análoga ao sistema PFI, até porque ele também começa com a pressurização do combustível contido no tanque através da bomba elétrica que está lá, né, no módulo de combustível, que funciona da mesma maneira. Girou a chave, vai pressionar o sistema, 3, 4 bar de pressão. Às vezes ali eu tenho um sistema que é capaz de manter 6 bar, certo? Aí, ou seja, vai pressurizar a linha de combustível até a bomba, né, a bomba mecânica, né? E aí existem aqui duas coisas que eu falei lá no começo: sistema de injeção direta contínuo e o por demanda. Qual a diferença? O sistema contínuo utiliza uma bomba mecânica de alta pressão, geralmente ali com 3 cilindros, aqueles cilindros radiais que eu falei lá no começo, certo? O comando, o eixo de comando da bomba, né, ele tem aí uma came com 3 ressaltos, certo? E é acionado pelo comando de válvulas, certo? Então vai girar ali de acordo com a velocidade do motor, né? No caso se é comando de válvulas, vai girar na metade da velocidade do motor, né? Quando o combustível pressurizado chega a essa bomba, né, ele vai ser comprimido pelos pistões lá dentro e vai atingir aquela alta pressão ali que gira em torno ali de 200 bar, fica ali 150, 200 bar e vai para o tubo distribuidor, certo? Sem ajuste de vazão, o sistema precisa controlar a pressão excessiva dentro do tubo distribuidor. Para isso, é utilizada uma válvula reguladora de pressão, que a gente já viu a foto, né? Já viu ali, já pontuamos ela, certo? Controlada eletronicamente. Essa é aberta quando a PCM detecta pressão além do estipulado dentro do tubo distribuidor. E aí o que vai fazer? Vai fazer um bypass. E aí o combustível, ao invés de ir para o tubo distribuidor, volta para a própria entrada da bomba, né? Aí agora eu tenho um sistema por demanda, né? Agora eu tenho uma pequena diferença, certo? O sistema por demanda, a bomba de alta pressão, ela já possui o quê? Uma vazão ajustável, uma vazão variável, ou seja, o combustível excedente não é feito, o controle desse combustível excedente não é feito só por uma válvula reguladora de pressão. Na própria bomba tem um solenoide, né? Como a gente viu ali quando a gente falou da bomba de um cilindro, né? Tem um solenoide controlado pela PCM que faz circular de volta a entrada de combustível excedente, entrada da bomba, o combustível excedente, certo? Que entraria no tubo distribuidor, né? E aí o que acontece? Só vai enviar o combustível necessário. Ou seja, a diferença aqui é que eu tenho dentro da própria bomba um pequeno solenoidezinho que vai ali controlar a vazão de combustível, né? Vai acabar controlando a pressão por conseguinte, certo? Então não vai ter tantos excessos como teria no primeiro sistema ali que vai controlar só depois. A bomba está funcionando na porrada, 200 bar toda hora, mas aí quando o sensorzinho de alta pressão, alta pressão aqui, além do necessário, então aí a válvula abre.
Aqui não, já vai ter a mensagem do sensor, mas ele vai comandar direto da própria bomba, além de ter a válvula, né, por fora, né, até como um sistema redundante. É interessante isso também, certo? Então, mesmo sendo um sistema com controle de vazão, ainda tem a válvula reguladora de pressão no tubo distribuidor para redução da pressão mecânica dentro do mesmo, ou seja, redundância. Né? Após comprimido pela bomba de alta pressão, o combustível segue para o tubo distribuidor, como a gente viu. Né? Aqui na foto que vocês estão vendo aí, a gente tem a visão como se fosse a seção transversal do tubo distribuidor, né? E a conexão dele nas válvulas injetores. Né? E aí o tipo de válvula de injeção varia de acordo com a carga do motor, né? O tipo de injeção, no caso, varia de acordo com a carga. Geralmente em baixa carga predomina-se uma injeção homogênea, enquanto que em média e alta carga o injetor trabalha utilizando carga estratificada. Né? E aí a gente vai para um tópico interessante aqui, né? Para muitos de vocês. Vou até mudar de foto. Essa, opa, aqui, vou botar aí a foto que eu quero. Bom, agora a gente vai falar do que? Das diferenças entre sistemas de alimentação. Tem o sistema por carburador, como vocês podem ver aí na foto, ele ficou ali anos 70 e anos 80, predominou, né? Principalmente nas aplicações de grande volume de produção. Entrou ali nos anos 90 já bem fraquinho, mas aí já quem mandou naquela época até os anos 2000 foi o Port Fuel Injection System. E aí a gente teve ali de 95 para frente os primeiros sistemas de injeção direta. Começou em carros de luxo e aí foi entrando, né, nos veículos mais populares. E hoje, se você quer extrair muito, principalmente de motor turbo, tem que ser injeção direta. Né? Então vamos começar a pontuar isso aí. Né? Vamos voltar aqui para o nosso artigo. Então tá, diferenças entre sistemas de alimentação por injeção GD. A foto aí para vocês. Quais são essas diferenças, né? Então, o que foi que aconteceu, né, nesse período? Porque a gente teve aí a evolução de sistemas de alimentação, mas principalmente da eletrônica. E aí a gente teve gerenciamento eletrônico, esse sistema foi evoluindo também, certo? E a principal diferença aí, obviamente no termo de carburador ela é muito clara, né? Mas em relação à injeção PFI, é que o sistema de GDI ele trabalha já com duas linhas de pressão. Tem a linha de pressão de alta pressão e a linha de baixa, certo? Então eu tenho aí uma pressão de trabalho muito diferente do que a gente via no sistema Port Fuel Injection, que a gente via ali os seus 3, 4 bar de pressão, enquanto eu podia atingir picos de 6, certo? Mas aí eu tinha problemas de quê? De condensação de combustível sobre as válvulas de admissão, né? E aí eu tinha aqui pequenas alterações ali no sinal da sonda lambda e, consequentemente, tinha problemas com emissões. Olha, é interessante que a gente fala isso porque esse combustível, como a gente pode ver aí na foto, né, ele era jogado praticamente em cima da válvula da válvula de admissão, né? E a gente pensa, pô, mas é muito pouco. Pois é, mas aquele funcionamento contínuo, né, vai criar a camada de combustível ali
essa camada vai vaporizar, vai ter vapor de combustível, ela vai alterar o sinal da sonda lambda, né? E não necessariamente esse combustível foi, de uma certa forma, fez parte da combustão, né? Esses vapores de combustível podem escapar para o escape, né? No momento ali do cruzamento de válvulas, pode acontecer, né? E isso acabava prejudicando, né? Isso aí é uma das perdas, das pequenas perdas do sistema PFI. Né? E aí a gente tem o sistema GDI, né? Que aí eu já tenho uma vantagem. Só pela foto aí você vê que o combustível já está depois da válvula. Então eu não vou ter perda em duto, eu não vou ter perda em sede de válvula, nem nada. Né? Então vou eliminar essas perdas, certo? Mas aí o que acontece? O sistema de injeção direta também tem alguns problemas, porque a janela é uma janela curta para acontecer todo o processo, né? O processo de combustão, né? Ou seja, o sistema GD ele tem aí 180 graus de rotação no virabrequim para injetar, né? Enquanto o sistema PFI eu injetava e de uma certa forma o combustível ele ficava ali em, entre aspas, espera, né? Até que a válvula abrisse. Então eu tinha mais liberdade para na configuração da injeção havia-se um pouco mais de liberdade para injetar esse combustível, né? E no caso do GDI não, eu tenho que tomar esse cuidado porque eu vou injetar o combustível num momento crítico e ele vai ter que atomizar, ele vai ter que queimar, certo? E lembrando que tanto a atomização, né, ela depende muito da pressão que é antes que o combustível é solto, mas a combustão ela tem uma velocidade natural para acontecer e essa velocidade ela não muda, né? Então isso dá ao sistema GDI, né? Ele um funcionamento, uma condição crítica, né? Então o que acontece para isso? Eu tenho que ter um sistema de gerenciamento eletrônico mais rápido, né? Eu tenho que ter o sistema pick and hold porque não só o bico é parrudo, ele é mais robusto, né? Ele é mais capaz de injetar tanto em uma pressão maior como em 5 milissegundos, né? Mais rápido que qualquer sistema PFI. Né? Então preciso do pick and hold, certo? Para o quê? Para também elevar essa pressão, eu dar o pico de tensão, perdão, né? No sistema elétrico, que esse pico tem que ser muito rápido. E aí a gente tem valores aí de 0,4 segundos para dar esse pico, né? E depois da pequena redução só para manter a válvula aberta. Né? Então toda essa complexidade se reflete sim nas emissões. Eu tenho um aumento de durabilidade do motor de uma certa forma, embora a gente nesse lance de durabilidade a gente tem outros fatores mercadológicos, né, que influem, mas isso contribui para a durabilidade do motor e não só isso, também contribui para o desempenho, para redução de combustível, emissões, como também já falei. Mas aí o que a gente tem? O sistema GDI ele é um sistema de um custo elevado, né? E, e assim, como ele acabou sendo utilizado em veículos populares, né? A gente acaba vendo pessoas dizer, esse carro aí com injeção direta, ele vai ser uma futura bomba, né? Como a gente vê como alguns veículos aí. Bom, pode até se tornar, porque todo componente, todo o sistema de injeção direta, ele já é um sistema caro, né? Então, quando ele é utilizado em carros, entre aspas, populares, que não existe mais carro popular, né? Convenhamos, ele encarece um pouco a manutenção, né? Embora ele consiga obter aquele consumo de combustível que a marca gostaria, né? E que o cliente também quer, e aquele desempenho. Né? Quem já andou aí nos apps da vida, né? Acho que esses carros aí com motor 3 cilindros que tem injeção direta, turbo, o que esses carros fazem assim, é espetacular, mas é aquele negócio, não deixe nada quebrar, porque é cara a manutenção, né? Porque justamente por causa disso que eu falei, injeção direta não é brincadeira não, o sistema ele tem que estar apto para porrada, né? Não só os componentes que vão estar ali na linha de frente para injetar o combustível, como a própria injeção eletrônica. Vai ter que ter um processador melhor,
toda a parte de fiação vai ter que ser melhor, as válvulas vão ter que ser mais robustas, tudo vai ser mais exigido, né? E sem falar que a injeção direta ela ajuda muito no downsizing, porque consegue até aproveitar melhor o uso do turbo compressor. Antigamente, turbo compressor era sinônimo de esportividade, hoje é sinônimo de eficiência, né? Então, eu acho que a gente conseguiu pontuar aí bastante, né, esses detalhes, né, da GDI. E por fim, o que que isso tudo resulta, né? Eu tenho o quê? Eu tenho o maior enchimento dos cilindros, por quê? Porque eu posso usar turbo e comprimir uma quantidade absurda de ar dentro do cilindro, né? Então eu vou ter não só o maior enchimento, como eu também vou controlar esse enchimento, né? Então é um sistema que expande, né, a capacidade do motor de combustão interna, né? Então, assim, sistema de injeção direta, ele, por enquanto, ainda é caro, mas ele é um mal necessário, muito necessário, principalmente agora que a gente vem ver os carros híbridos aí. Bom, é isso, acho que não tem muito o que pontuar acerca de injeção direta, né? Referências aqui, eu não utilizei muitas, né? Só o manualzinho da Bosch, que ele é bastante completo nessa parte de injeção, né? E para você ver, o manualzinho aqui da Bosch de 2004, ele já me disse tudo isso aqui, certo? Só para você ter ideia de como injeção eletrônica, até a fotinha lá que eu coloquei, né? Até a fotografiazinha, já disse muita coisa. Ó. Injeção direta, ó, veio ali ó, ali do 97. Aí foi quando começou a ser realmente utilizada até hoje. Então, em 2004 assim já tem ido. O manual da Bosch tem as fotografias lá, fotografia não, né? As figuras, né, dos bicos e tudo, de todos os sensores. É um livro que eu realmente recomendo. Né? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha aí o vídeo, se inscreve no canal, né? É importante estar sempre compartilhando e se você não se inscreveu, se inscreve aí, cara. Se inscreve aí, ajuda aí a gente, porque a gente ainda não monetizou e, bom, para se manter estudando tem que comprar livro, tem que fazer isso tudo e um dinheirinho do YouTube ia ajudar um pouco.